E o gigantaço da colina apresentou seu balanço com 1,2 bilhão de dívida. E aí, hater? Agora que o Vasco apresentou o balanço com 1,2 bilhão de dívida e auditado pela BDO e 86 páginas de balanço, você vai ler tudo? Se você que estava aí na rede social reclamando que o Vasco não apresentava o balanço, que tal, não sei o quê, vocês ficaram reclamando o ano todo que o Vasco não apresentou o balanço, apresentou aquelas 4 páginas lá, que era pouca página, de 4 para 86. Agora tá bom. Agora você vai ler tudo, né? Você não vai ficar de... Não, você vai ler. Agora eu quero que você leia e entenda, porque você estava reclamando que o Vasco não apresentava. Então você vai saber ler um balanço, vai saber entender, decifrar tudo que tem lá, para você poder ir lá falar na rede social que a culpa é do Vasco, que a culpa é do Pedrinho. Vai. Quero que você vai. Eu quero ver você lá, hein? Não vai sumir, hein? Quero ver você reclamando lá, tá bom? Pessoal, o Vasco apresentou o balanço e se você não é formado na área financeira e tal, não tem problema porque eu tô aqui para te explicar os pontos mais relevantes do balanço. Esse é o primeiro vídeo, eu já vou soltar agora de manhã e hoje à noite eu vou fazer uma análise mais aprofundada desse balanço do Vasco para trazer outros detalhes que eu identificar no balanço, mas esse é o mais rápido porque eu só tive pequenos minutos aqui para poder ler e entender, porque o Vasco postou o balanço ontem já quase de madrugada, então eu vou fazer isso para você, tá bom? Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, deixa seu like, deixa seu comentário sobre o que você acha dessas dívidas do Vasco e verifica se você está inscrito. Sua inscrição é muito importante para o canal continuar crescendo. Então, vai dar essa força aí que, tamo junto, hein? Tamo junto, tô confiando em você, hein? Vocês estão chegando aí, muito legal, muito obrigado, mas continua chegando, que é muito importante para o crescimento do canal. E eu vou fazer uma live no sabadão, pré-jogo do Vasco contra o time lá do Uruguai, trazendo tudo sobre o jogo pra gente. Vocês pegam uma livezinha? Bora pegar uma livezinha sabadão? Comenta aí pra mim, então, se você topa pegar uma live sábado, fechou? Vambora, vamos pra cima. Cara, o Vasco publicou o balanço dele, tá agora todo detalhado, com auditoria e etc. O Vasco não tinha publicado antes porque o Vasco estava debruçado sobre a recuperação judicial e foi um trabalho muito árduo para negociar com os credores. São muitos credores para negociar, para o Vasco montar um plano de pagamento. É um trabalho muito pesado fazer esse tipo de coisa, uma recuperação judicial. Então o Vasco pediu para a juíza, acho que Carolina Rossi, acho que esse é o nome da juíza, para ela poder dar um prazo maior para o Vasco poder fazer todo o processo e tal. E ela deu mais 2 meses para o Vasco poder, 3, né? Junho, final de 2 meses, 2 meses. Então a juíza foi lá e concedeu mais 2 meses para o Vasco apresentar o balanço detalhado. E o Vasco trabalhou nisso, a auditoria fez o parecer dela e tal, e auditou, né, fez a auditoria. O que a auditoria faz? Ela valida se o número que o Vasco colocou lá tá certo. Se todos os números que o Vasco colocou lá tem documentação que suporte isso, que fala assim, é verdade que tá aí, tem um documento aqui para pagar, tem um documento aqui para receber, tá tudo certinho. O que eu tô falando que eu tenho para receber, o cara que tá falando do lado de lá me tá falando que vai me pagar sim. Eu fiz uma carta de circularização, que é quando eu faço o que eu tenho que receber, o cara tem a pagar, e os dois batem. Então tem que ter tudo isso para auditoria aprovar. E eu achei muito interessante a escolha da BDO para fazer esse tipo de trabalho. Visto que a KPMG deu uma mancada com o Vasco, né? Então, e dito isso, beleza, o Vasco lá fez todo o trabalho e tal, e agora apresentou o balanço. Desculpa, esse balanço, cara, a dívida de 1,2 bilhão, a gente pode falar, pô, é uma dívida enorme, né? Como que o Pedrinho deixou chegar nesse ponto e tal, se a gente olhar e bater o olho agora e tentar identificar isso. Mas o que aconteceu na realidade? A dívida já vem aumentando desde que a 777 assumiu o Vasco. Desde a gestão do 777, a dívida saiu de 700 milhões
700 milhões, que foi o que estava lá na dívida com a 777, lá em 2021 lá. E até a saída da 777, a dívida subiu para 1 bilhão. Aí beleza, mas esses 200 milhões onde apareceram? Esses 200 milhões, eles não estavam colocados no balanço do Vasco. O Vasco tinha que pagar, mas o Vasco não tinha registrado na contabilidade. Por quê? Porque tem uma tecnicalidade nos processos jurídicos, que é o quê? Se o processo tá como, você classifica ele como provável ou como possível, se você classificar ele como possível, você não coloca ele no balanço. Mas se você classificar ele como provável de ser condenado, você coloca ele no balanço. E era dívida trabalhista. Era dívida trabalhista e tributária. Então era óbvio que o Vasco ia perder. Era óbvio que era provável. Mas o Vasco tirou isso do balanço para poder apresentar uma dívida menor, para poder vender o Vasco. Mas a 777 sabia disso, o Jorge Salgado sabia disso. E, cara, não é errado o que eles fizeram, não é nada errado o que eles fizeram, mas eles poderiam ter colocado como provável, entendeu? E poderiam já ter registrado isso no balanço, porque o Vasco sabia que ia perder, e inclusive tá aí, ó, o processo rolando, o Vasco vai perder o processo. Então o Vasco vai ter que pagar tudo isso. Ele vai ter que pagar com juros e tal. Então, se o Vasco já tivesse colocado isso no balanço, a gente não teria esses problemas de entendimento, né? Então, o que acontece com a dívida? A dívida em 2021 está 700 milhões, em 22 vai para 800, em 23 vai para 1 bilhão, e em 24 vai para 1,2, que o Vasco incorpora esses 200 milhões e traz, que é na gestão do Pedrinho, que ele faz toda a reavaliação e incorpora esses valores, porque ele entende que faz parte, que o Vasco vai ter que pagar mesmo, então ele tem que registrar esses valores, e assim, é ser mais seguro. É mais seguro você colocar do que você não colocar esses valores, entendeu? Então, é mais correto. Na minha opinião, é mais correto também. Você tem que registrar. Você sabe que você vai ter que pagar, você tem que registrar. Aconteceu dessa forma. Então, desde quando o Pedrinho assumiu e saiu a 777, a gestão temerária da 777, porque pensa assim, a 777 ela tinha dinheiro, ela colocou dinheiro no Vasco, e não pagou o que ela gastou. Então, como que aconteceu, né? Não faz sentido o que aconteceu. Isso é muito estranho, de verdade, tudo que a 777 fez. Porque ela conseguiu aumentar uma dívida de 700 milhões para 1,2. Na verdade, a dívida era 900. Então, ela aumentou 300 milhões. Então, ela tirou, né? Se eu somar os 200 milhões, ela saiu de 900 milhões e subiu para 1,2 bi. Em 2 anos, cara. Em 2 anos eles aumentaram a dívida em 300 milhões. Só que eles colocaram 300 milhões. Então, pensa comigo. Eles colocando 300 milhões, a dívida aumentando 300 milhões, eles tiveram uma ineficiência de 600 milhões em 2 anos. É uma coisa astronômica fazer um negócio desse. É uma loucura fazer um negócio desse. Loucura. E é por isso que o Vasco tem que ir lá na justiça cobrar eles. Porque, pô, como que o cara faz um negócio desse, cara? Como o cara faz uma gestão louca dessa? É ridículo isso. E aí depois ficou pro Vasco ficar pagando os jogadores e tal. Porque a 777 só pagou 18% de tudo que ela gerou de dívida no Vasco. É muita coisa mesmo. Que ela deixou pra trás, entendeu? E ela ia falar assim, ah não, mas eu ia pagar com o Novo Aporte. Mentira, porque o Novo Aporte não pagava essa dívida toda que eles fizeram. E nem a dívida que eles acordaram que eles assumiram quando comprou o Vasco. Eles não pagaram o que eles fizeram, eles não pagaram o que já tinha e falaram que ia pagar tudo com os novos 300 milhões que ia entrar. Não ia pagar nada. Não ia pagar nada. Mesmo que eles dessem todos os 300 milhões, eles ainda assim iam ficar com dívida do que eles assumiram. Então, isso não faz sentido nenhum. E a gente julgar que o Vasco teria o retorno esportivo para pagar tudo isso, é uma mentira também, é uma falácia também, porque o Vasco teria que investir muito mais para poder ter isso, comparando os times que investiram, porque o Botafogo investiu, o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia, todos esses outros, o Corinthians é outros casos, mas colocou dinheiro lá também e teve resultado esportivo. Então, foi uma gestão temerária assim do 777. A gente não pode deixar de pontuar isso nunca, porque eles estão totalmente errados nessa situação. Eles lesaram o Vasco e o Vasco tem que ir até o final na justiça contra esses caras.
Nós tem que ir até o fim. Não pode ficar, não, fazer um acordinho nada. Não acordinho nada. Tem que ir até o final e tirar tudo que esses caras têm contra o Vasco. Tudo que o Vasco entende que merece receber desses caras, o Vasco tem que ir até o final, espremer até a última gota para receber de volta. Porque eles lesaram o Vasco, eles deram um golpe em nós, e a gente confiou nesses caras e eles passaram a gente para trás. Então, e se tiver que ir preso, que vá preso, fazendo essas coisas. Se tiver que ir preso, que vá preso. O Vasco tem que ir na justiça e não pode arredar o pé um segundo. Um milímetro o Vasco pode arredar o pé nessa situação. O Vasco tá certo, o Vasco tem que cobrar. E a gente tem que cobrar junto. A gente tem que fazer pressão para a justiça cobrar a 777, a ICAP, e não cobrar o Vasco, não o contrário. Entendeu? Eu acho que essa gestão que esses caras fizeram, todos eles têm que ser responsabilizados. Todos eles, todos que passaram lá têm que ser responsabilizados. E falamos da dívida. Agora, vamos falar das coisas boas que aconteceram no ano de 2024. Quem diria, né? Vamos lá. A dívida foi para 1,2 bi, beleza? Já falamos. Agora, das coisas do dia a dia. O Vasco, de 2023 para 2024, aumentou a receita em mais de 100 milhões. Isso teve venda de jogador, né? Mas também teve venda de jogador no ano anterior. Então, não foi só isso, porque o Andrei Santos foi vendido no ano anterior. E o Vasco teve a receita do Marlon Gomes e do PEC em 2024. Isso impulsionou, mas também foi muito dos novos contratos de patrocínio, da cota de TV, da premiação que o Vasco teve também, por ter ficado em 10º colocado e também ter ido até a semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso somou, né, pro Vasco aumentar a receita em mais de 100 milhões. E a notícia boa aqui é que os custos do Vasco aumentaram somente 60 milhões. Então o Vasco teve uma eficiência de 40 milhões de reais em um ano, na comparação com o aumento de receita e o aumento dos custos, né? Então, o Vasco, se você for fazer a mutação do patrimônio, o Vasco melhorou em 40 milhões de reais sua eficiência em comparação do custo e a receita. E a despesa do Vasco diminuiu de 2023 para 2024. Isso aí, cara, é louvável. É muito interessante, porque reduzir despesa é algo bem difícil e é algo necessário para todas as empresas, inclusive para o Vasco. Então, esse é um trabalho que a gente precisa sim elogiar do Vasco, da gestão do Vasco, de reduzir os custos, de não aumentar os custos junto com a receita. Então, a receita aumenta, o custo fica, porque é importante para pagar as dívidas. E o Vasco teve isso, investindo em jogador, melhorando o time, né? Então, e pagando também as dívidas que ficaram para trás. Isso é o mais interessante de tudo. Trazendo Coutinho, tendo Payet, né, no time. Então, cara, é de se parabenizar sim, isso, porque eu trabalho nessa área, né? Então eu sei o quão difícil é você não subir o custo, o quão difícil é você não subir a sua despesa e o quão difícil é você subir a sua receita. Apesar que é muito impulsionada por patrocínio, né? Que o Vasco fechou, muito impulsionada também pela cota de televisão, mas aí a cota de TV e as premiações são fruto do resultado esportivo que o Vasco teve. E o ano passado foi um bom ano, sim, esportivamente. Esperamos que esse ano seja melhor. E vai ser melhor, a gente vai ganhar mais dinheiro com isso, a gente vai melhorar ainda mais os nossos números, pagar ainda mais as nossas dívidas e continuar crescendo o Vascão. Beleza? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Comenta pra mim aí se você topa pegar uma livezinha no sábado. Eu vou começar a fazer live no canal. Vou trazer aqui pra gente poder falar no pré-jogo, falar tudo sobre o jogo, todas as informações que a gente identificar, alguns assuntos da semana também que a gente queira falar. Se você quiser perguntar alguma coisa na live, claro, é pra isso que é a live, então você vai ser bem-vindo pra perguntar. Vamos trocar uma ideia. Vai ser uma live aconchegante pra nós. Vai ser legal pra caramba, então fica aí, comenta aí pra mim se você curte pegar uma live no sábado, antes do jogo, pra gente poder acompanhar o jogo depois, beleza? Não vou acompanhar o jogo em live, mas a gente vai fazer um pré-jogo, aquele esquenta, e pra depois a gente ver o Vascão jogar e bater lá nos Uruguai. Fechou? Esse é o MSC Vasco, tamo junto, valeu!